Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Alexandre Guin, junto com a minha colega Giovana Mercedes e mais o pessoal do Laboratório de Mobilidade e Logística da Universidade Federal de Santa Maria para apresentar mais um episódio da nossa série LogMob. Hoje vamos apresentar então o 9º episódio da série LogMob, mas antes vamos relembrar como nós chegamos até aqui. Trouxemos as seguintes perguntas. What? O que é logística urbana e qual a sua importância? Where? Onde a logística acontece e de que forma? Who? Quem são os agentes logísticos envolvidos no processo? E when? Quando ocorrem as rupturas na logística urbana. Lembramos que esses vídeos estão disponíveis nos canais digitais do LaMote. Se você ainda não assistiu ou quer rever, acessa lá. Estão à sua disposição. Hoje chegamos à nossa última pergunta sobre logística urbana, usando a ferramenta 5Ws na série LogMob. Vamos responder a pergunta why, por que devemos continuar buscando soluções para a logística urbana. Acompanhe com a gente. A logística está entre as atividades que mais demandam pesquisas e esforços pela busca de otimização. Desenvolver processos eficientes, alinhados com as necessidades da empresa e dos seus clientes é um desejo de todos os envolvidos. Investir em logística, além de reduzir os custos da operação, as mantém competitivas, construindo uma credibilidade junto ao consumidor, determinante para o aumento de seus negócios. O investimento aumenta a produtividade, motiva a eficiência da equipe, qualifica o controle do fluxo dos produtos, reduz os custos da operação e aumenta os lucros. Veja bem, se a entrega do produto adquirido pela internet não se der de forma rápida e eficiente, o serviço não atenderá à expectativa do cliente e certamente se transformará em um entrave preocupante na agilização do processo interno de contagem do estoque e da rotatividade dos produtos. Por isso, dentre os motivos para o investimento em logística, é preciso destacar a criação de planejamento de entregas, utilizando tecnologias de ponta e softwares que vão auxiliar e diminuir, consequentemente, os recursos e o uso de mão de obra. A satisfação do cliente aumentará a credibilidade da empresa. Um sistema de entregas planejado de forma eficiente simplifica todo o processo, desde a separação, passando pela definição de rotas, até a chegada no endereço do cliente. Como estará mais organizado, a demanda de tempo para esse tipo de processo será muito menor e a satisfação dos clientes maior. Ou seja, investir na área da logística se torna vantajoso para os operadores, que irão entregar um serviço mais eficiente, fidelizando o cliente através da experiência, além de reduzir custos durante o processo, os tornando eficientes. Mas além do lado da indústria, o investimento em logística também é bom para os consumidores, que terão suas necessidades atendidas sem gargalos. Falando em gargalos, uma reportagem alguns dias atrás falou sobre a escassez de produtos, entre eles os chips eletrônicos, containers. Acompanhe um trecho da reportagem. Uma consultoria americana calcula que a indústria automobilística mundial vai perder 210 bilhões de dólares de receita esse ano por causa da falta de chips. E por aqui não vai ser diferente. A cada ano, 1 trilhão de chips são fabricados no mundo. É como se 220 mil semicondutores fossem produzidos só enquanto eu falo essa frase. Mas não se engane, isso não está sendo suficiente, porque esse item tão pequenininho está presente em quase tudo que a gente usa no dia a dia. Eletrodomésticos, celulares, computadores, carros. E nossa dependência em relação a eles só aumentou durante a pandemia. Hoje de casa a gente trabalha, estuda, joga, se comunica, tudo através de dispositivos inteligentes. Então a pandemia está acelerando o que a gente chama da digitalização do todo. Mas os chips não são o único problema da cadeia produtiva mundial. Especialistas dizem que já estamos na era da economia da escassez. Se antes, para comprar qualquer coisa do mundo, bastava
estalar os dedos. Agora não tem sido bem assim. A pandemia bagunçou a cadeia produtiva global, com o aumento da fabricação de eletrônicos e de itens que antes nem eram tão usados, como máscaras ou álcool em gel. Não há contêineres suficientes para atender a essa demanda. A entrega foi prejudicada, especialmente nos Estados Unidos. Produtores de vinho na Califórnia ficaram sem garrafas. Casacos não chegaram ao Alasca às vésperas do inverno, e uma tradição pode ser muito afetada esse ano. A maioria dos enfeites para o Natal, produzidos na Ásia, ainda não chegou às lojas. Investir na tecnologia de gestão, equipamentos modernos e treinamento de equipe pode ser fator determinante para as empresas que permanecerão fortes no mercado, cada vez mais imediatista e exigente. Assim, essas organizações se mantêm lucrativas. Somente com esse foco, as empresas poderão acompanhar e analisar constantemente o desempenho operacional, identificando possíveis gargalos antes mesmo que causem prejuízos significativos, tornando possível a melhoria da performance do negócio e ganhando em competitividade no mercado. Investir em logística é, portanto, uma questão inadiável. Alocados de forma correta, os investimentos otimizam os recursos e proporcionam ganhos a curto, médio e longos prazos. A logística não pode ser avaliada como uma simples etapa do processo de vendas. Trata-se, sim, de uma operação altamente estratégica que está diretamente relacionada ao sucesso do negócio. A inovação é chave para soluções em logística urbana. Diante disso, no mundo todo já surge, por exemplo, entregas realizadas com veículos terrestres inteligentes, que são econômicos, pequenos e têm baixa ou nenhuma emissão de poluentes. Exemplos são carros e veículos, robôs e até mesmo drones. Uma dica de ouro é apostar em tecnologia. Apontada como uma grande aliada dos empreendimentos contemporâneos, ela pode contribuir para a prevenção e controle de ocorrências negativas. Assim sendo, aposte em um bom software, como por exemplo o TMS, Sistema de Gerenciamento de Transporte, que permite a você visualizar e controlar as operações e as entregas de forma ampla e integrada. No TMS, você tem, por exemplo, custos de frete, roteiros de viagem, rastreamento de carga, performance do motorista e do veículo, volume de entregas e documentos fiscais em geral. A capacitação é sempre um ponto relevante. Com especialistas internos, empresas de logística estão mais capacitadas a entender as cidades e trabalhar diante delas com as melhores propostas. Treinamentos também podem ajudar funcionários a lidar com as adversidades cotidianas relacionadas ao tráfego e aos horários de entrega. Soluções colaborativas têm crescido em diversas áreas, e isso não é diferente na logística. No Brasil já existem empresas que adotaram estratégias que geram inovação nesse campo, conectando pessoas comuns a quem precisa de um produto entregue. Assim, com rotas similares, existe a possibilidade de realizar o delivery a pé, de bike ou até mesmo de transporte público. Os transportes de entrega, eles precisam desconstruir essa ideia de robustez. Para falar em logística proativa, é importante relembrar o conceito de proatividade. Em geral, ela se refere ao comportamento de previsão, ou seja, agir com estratégia e inteligência a fim de evitar problemas e proporcionar soluções. Logo, fica claro que essa capacidade pode ser muito útil, pois sendo ela indispensável para o sucesso de um negócio. A logística coordenada de maneira proativa reduz efetivamente o índice de problemas e reclamações. Uma das soluções encontradas para a logística urbana são as entregas noturnas que tiram veículos de grande porte do alto fluxo dos horários de pico. O desafio é conseguir fazer o mesmo com as empresas. As faixas exclusivas também são uma necessidade para que veículos de carga, independentemente do tamanho, consigam ter melhor trânsito. A adequação dos sistemas de mobilidade urbana pode resultar em uma solução. A iniciativa já é executada, por exemplo, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso, como a limitação de horários, há também a demarcação de áreas de carga e descarga,
os veículos só podem executar essas atividades em determinados pontos das vias. Assim, o trânsito é preservado e não há retenção de fluxo. Entre as soluções que podem dar uma resposta interessante em termos de logística urbana, também estão alguns conceitos inovadores de hotéis logísticos chamados hubs. O objetivo é combinar diferentes funções complementares dentro da mesma abordagem de desenvolvimento sustentável. São plataformas de carga e descarga de trens e caminhões combinadas com plataformas de carga e descarga para veículos rápidos para as entregas, em zonas de armazenamento e preparação, onde ficam também escritórios e tudo com um elevado padrão de qualidade. Outra solução também são os centros de distribuição urbanos, que são vantajosos por serem instalações menores dentro das cidades, mas que propiciam uma entrega mais rápida para cargas fracionadas. A logística 4.0 tem duas dimensões. A primeira dela é a dimensão física da cadeia de suprimentos. Essa dimensão inclui veículos autônomos, robôs que realizam um picking de carga e softwares para o processamento de pedidos. Essas tecnologias diminuem o trabalho humano, braçal da logística, ao automatizar etapas relacionadas à coleta, transporte e entrega de bens. Aqui são alguns exemplos da primeira dimensão. A segunda dimensão é a dimensão da cadeia de valor de dados digitais. Estes são sensores que são colocados nas cargas para gerar dados de análise. Estes dados geram valores para a empresa, pois permitem o monitoramento em tempo real da carga, de acordo com o sensor escolhido. Esses dados podem ser de localização, temperatura ou outro fator que seja importante para a preservação da qualidade da carga. No caso de um animal em transporte, pode ser utilizado um sensor para escutar sons para acompanhar o bem-estar do animal. Estes são alguns exemplos da segunda dimensão. Já Freitas aponta uma lista de características possíveis para a logística 4.0. Entre eles é a redução de perda de ativos. A tecnologia permitirá detectar a tempo problemas de produtos e assim que podem ser solucionados. A segunda é a economia de custo de combustível, otimização de rotas e monitoramento em tempo real de condição de tráfego nas estradas. Também há a garantia de estabilidade de temperatura. São sensores que monitoram a temperatura das cargas para evitar perda de alimentos. Nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos alimentos perecem em trânsito todo ano, de acordo com o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. A quarta característica é o gerenciamento do estoque do armazém. O monitoramento de inventários em situação de peça fora de estoque. A quinta é a identificação da visão do usuário. Sensores em produtos permitem às empresas descobrirem o comportamento de usuários com o produto. Há também a criação da eficiência da frota, tecnologias que reduzem redundâncias. Com o objetivo de gerenciar com maior eficácia esta crescente complexidade, as organizações logísticas têm buscado uma maior sofisticação tecnológica. As maiores oportunidades se encontram nas tecnologias de informação, que envolvem tanto hardware quanto software, e têm aplicações tanto no fluxo de dados e informações, quanto nas operações de transporte e armazenagem. Alguns desses exemplos nos hardwares são os sistemas GPS e os códigos de barra. Já entre os softwares, a gente pode citar o sistema Data Warehouse e o sistema ERP. A logística 4.0 é uma realidade que veio para suprir as novas demandas do setor industrial e proporcionar diversas vantagens. Entre essas vantagens, a operação em tempo real, onde o monitoramento desses dados permite uma tomada instantânea de decisões. Há também a virtualização, que é a possibilidade de visualização virtual de todo o processo produtivo. Há também a descentralização, como o sistema realiza decisões automaticamente de forma descentralizada. Os microserviços, que é a utilização de arquitetura de softwares orientadas a serviços aliados ao conceito de Internet das Coisas, a IoT. A modularização, quando os módulos de um sistema de gestão podem ser acoplados e desacoplados com facilidade. Prática muito comum na logística, pois as empresas têm necessidades distintas de acordo com seu modelo logístico. O preço dos combustíveis exige uma maior eficiência da logística, pois o preço do combustível afeta o preço final dos produtos. É um elemento que movimenta a cadeia
logística da produção inicial de determinado produto até a sua entrega ao consumidor final. À medida em que o combustível eleva seu preço, todo o sistema logístico é afetado, pois todas as operações necessitam de abastecimento e distribuição. É importante observar que o custo do combustível depende de uma série de fatores: distância percorrida, rendimento do consumo e preço do combustível. A partir dessa definição é possível estabelecer algumas relações. A primeira é que quanto maior a distância, maiores são os valores gastos. Da mesma forma, quanto maior o rendimento, menor será a despesa, ou seja, rotas de boa qualidade apresentam custos menores. Porém, como era de se esperar, o terceiro e último fator é aquele que diz respeito ao valor propriamente dito. Quanto mais caro o óleo diesel ou a gasolina, mais elevado será o gasto com o consumo de combustível e maior o impacto na cadeia de distribuição. Com o aumento do preço dos combustíveis, o setor de transportes de carga está tentando renegociar os contratos, buscando um reajuste que no mínimo reponha a inflação que está impactando os custos de operação das transportadoras. Nos últimos 12 meses, os gastos de logística rodoviária com cargas fechadas subiu mais de 25% e com cargas fracionadas quase 23%, segundo dados da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. No entanto, as empresas do comércio eletrônico estão tentando adiar os reajustes no frete. O argumento é que os consumidores não tiveram aumento de renda e assim não conseguiriam arcar com o aumento dos custos e, consequentemente, as vendas cairiam. Algo inadmissível agora que estamos no mês da Black Friday e com o Natal se aproximando. Uma alternativa encontrada é contratar empresas menores para fazerem a parte final das entregas de mercadorias. O aumento do custo de transporte de cargas tem diferentes motivos: a alta do preço dos pneus e peças de caminhão, mas o combustível, segundo as empresas, impacta de 30% a 60% do valor no frete no Brasil. Além do mais, vale lembrar que a frota de transporte de carga brasileira enfrenta a dificuldade de ser velha, com uma idade média de 15 anos, o que significa maiores custos de manutenção e maior consumo de combustível, o que significa diretamente um impacto no preço final das mercadorias entregues ao consumidor. A melhor ação para otimizar os custos do transporte rodoviário é a melhoria da infraestrutura das rodovias, o que pouparia tempo e combustível. O chamado Custo Brasil é refletido no preço dos produtos que compõem a mesa do brasileiro, ou seja, toda a carga perdida nas estradas por conta da infraestrutura ineficiente, ou mesmo a insegurança nas estradas e cidades, ou ainda os altos impostos repassados para os consumidores. Todo e qualquer produto que chega ao consumidor final depende da cadeia logística, que é alimentada por uma rede de elos interligados. E nesse caminho, todos os custos compõem o preço final do objeto a ser vendido. Assim, a melhoria da infraestrutura nas estradas e a diminuição dos impostos que incidem sobre o transporte rodoviário impactam diretamente na vida dos brasileiros e simultaneamente aos transportadores, sejam eles autônomos ou empresas. Veja então como o mercado financeiro avalia os investimentos em logística. As empresas que fizeram investimentos em logística e distribuição estão sendo mais valorizadas de modo geral do que companhias que estão menos preocupadas com isso. A valorização na bolsa é uma consequência do que as empresas entregam em relação à expectativa do consumidor. Basta olhar nos últimos resultados, quanto tem crescido, se tem obtido lucro ou gerado caixa. E para isso, cada vez mais é necessário aplicativos intuitivos de fácil navegação. Não adianta nada ter uma logística fantástica se o consumidor não tiver uma experiência positiva. Pode até ser que com as vendas físicas voltando, o ritmo das vendas online pode diminuir, mas isso não significa que não vai continuar em plena expansão. Esse foi o último capítulo do minicurso a abordar a logística urbana como tema. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui.
Esperamos que vocês tenham gostado. Se não assistiu algum capítulo, eles estão disponíveis nos nossos canais digitais. Não deixe de curtir, comentar, de deixar as suas críticas e sugestões, é muito importante pra gente. No dia 19/11, vamos responder a última pergunta da série LogMob ligada à mobilidade urbana. Where? Onde as mudanças na mobilidade já estão acontecendo? Não deixe de nos acompanhar. Até mais!